Dos 4 primeiros que foram consagrados, um deles era o meu pai, pastor João Goulart. Não sei se alguém já ouviu falar ou conhece alguma coisa sobre isso. E nós somos daqui. E deu como diz, o vento sopra onde quer, não foi que Jesus disse? Ouve sua voz, não se sabe de onde vem nem quando vai. Assim é quem é guiado pelo Espírito, não é isso? É ou não é? É verdade. Então, eu fui parar lá em Brasília, né? Depois de andar pelo campo missionário, 8 anos, fui parar em Brasília. De Brasília eu estive 17 anos pastoreando em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e agora 4 anos, aprove a Deus, estar com os irmãos ali na cidade de Cristalina até quando Deus determinar. Com certeza vai chegar uma hora que ele vai dizer, sai daí, eu quero outro no seu lugar. E eu vou respeitar, porque manda quem pode, obedece quem não é doido. Amém. Não é verdade? A nossa igreja, as Assembleias de Deus, de modo geral, às vezes os irmãos não têm, a gente nem sempre fala essas coisas, até porque não vem o caso. Mas só quisa de informação para que os irmãos possam entender a sua igreja aqui. A nossa igreja, Assembleia de Deus, ela tem, formada pelos missionários Daniel Beck e Navinga, uma convenção que é chamada de Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Nessa convenção, estavam, até 1989, todas as Assembleias de Deus vinculadas a esta Convenção Geral. E aí, quando foi em 89, por alguns motivos que não veio o caso de estar citando, até por questão de tempo, o ministério, houve um ministério que se separou, o Ministério de Madureira. Se separou e formou uma convenção com a NAMAD, que é uma convenção nacional paralela com a Convenção Geral. Nós somos da Convenção Geral das Assembleias de Deus, fundada pelo missionário Daniel Beck Navinga, e está lá em cima é o nosso órgão maior nacional, o pastor José Wesley Bezerra da Costa, é o nosso pastor presidente atualmente da Convenção Geral. Amém? Amém. Aí a Convenção Geral, ela tem a cada lugar assim convenções regionais e ministérios regionais. Os ministérios regionais e ministérios e convenções têm ministérios locais. Essa é a estrutura, digamos assim, que o Espírito Santo, porque não foi um negócio assim que se combinasse para fazer isso, né? Foi acontecendo. A Assembleia de Deus é desse jeito. O Espírito Santo vai fazendo acontecer e vai acontecendo. Amém? Amém. E nós temos a convenção aqui, que a sede fica ali na Moreira e Silva, 406, no estado de Alagoas. E tem convenções que têm ministérios locais em vários estados. A CEADIF, Convenção Evangélica da Assembleia de Deus do Distrito Federal, ela tem igrejas e congregações e igrejas vinculadas em ministérios em várias partes do Brasil e do mundo. E agora, vocês aqui estão fazendo parte dessa convenção. A convenção da CEADIF, a igreja, a Assembleia de Deus, a sede do ministério em Cristalina, e pelo que eu estou vendo, muito em breve aqui vai ser uma sede. Amém. Isso não é bom para vocês, não? Vocês ficaram calados. Amém. Pelo que eu estou vendo aqui, muito em breve vocês vão ser uma sede. Amém. Certo? Glória a Deus. E continuaremos. Aí você viu ali na frente, FIMADEM, Federação de Igrejas Feministas da Assembleia de Deus Missionária. É uma espécie de seccional que tem na CEADIF, onde algumas igrejas se juntam, igrejas com ministérios locais, para um esforço missionário. Amém? Amém. E se aliançam para trabalharem num esforço missionário. Então vocês são da Assembleia de Deus, da missão.
Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós recebemos o pastor e Obrigado, dele meu Deus. a todos vocês ali em Cristalina, né, seu Montalvo? Né? Nós recebemos com muito prazer e com muita alegria e estamos aqui essa noite para conhecer os irmãos e para dizer que estamos ali orando por vocês e dando o apoio que for necessário. Muito em breve, o pastor Michel vai estar encaminhando para a gente lá a lista dos membros, para que a gente possa estar mandando a carteira de membro de vocês, identidade de membro de vocês. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Me pareceu necessário trazer essa palavra de esclarecimento administrativo eclesiástico, mesmo sendo um culto dia de domingo. Amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Nós estaremos refletindo no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Mas agora vamos ler só o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo número 7. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Diga depois de mim aí. Quem tem ouvidos, Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, dar-lhe-ei o meu árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. que está no paraíso de Deus. Agora olhe para alguém, à sua direita, esquerda, onde você quiser, e diga para ele assim: então vença, porque a promessa é para quem vence. Amém? Amém. Nesta noite, irmãos, eu trago aqui da parte de Deus uma palavra. Não sei para quando, mas para com certeza alguém em especial que tem pensado desistir. Tem pensado desistir da fé. Tem pensado desistir da vida até. Tem pensado desistir do casamento, do trabalho, não sei mais do que. E o que Deus me manda te dizer nesta noite é que Ele não se alegra dos covardes. O que Deus me manda te dizer nesta noite é que na palavra dEle, a Bíblia Sagrada, não tem promessas para quem desanima. Na palavra de Deus não tem promessa para fracos. Vou repetir. A palavra de Deus não tem promessa para fracos, mas para vencedores. Até porque tem dois textos na Bíblia que diz assim: diz o fraco, eu sou. Aleluia! Irmão, existe uma ave que se cria nos quintais que a gente chama de guiné, aqui em Alagoas. Lá em Goiás chama de galinha da Angola. E só ele é que pode cantar aquilo lá. Tô fraco. Tem crente que vive cantando como galinha da Angola, mas você não é galinha da Angola. Se formos comparar uma ave, você é águia. Porque a se renova como águia. Glória a Deus. Tu és fiel, meu Deus. Aleluia, Jesus. A promessa de Deus não é para os fracos. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ah, pastor, então, como é que faz? Eu de vez em quando caio. Mas esse é o segredo. Porque os fracos caem e ficam prostrados, mas os fortes caem e se levantam. Glória a Deus. Amém? Amém. Se você for analisar a história da vida de Pedro, às vezes que Pedro tropeçou, caiu, levantou. Esse irmão estava comentando depois que cantou aqui, um momento em que Pedro provavelmente tropeçou. E eu até concordei com ele. E Pedro
caiu várias vezes, mas quando foi no dia de Pentecostes, que ele foi o primeiro pregador pentecostal na história da igreja de Cristo Jesus. O problema é quem cai e fica prostrado como Judas. Judas desanimou. E Deus manda vir aqui hoje para te dizer que você não pode desanimar. Aleluia! Você Glória, não glória, pode glória a desanimar. Deus! Aleluia! Porque Ele que te toma pela tua mão e diz: ser forte. E há na Bíblia, aqui nesses 2 capítulos, só nesses 2 capítulos, 2 e 3 do livro de Apocalipse, existem 7 promessas para vencedores. A primeira promessa é essa que nós lemos: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que a vida eterna não é para perdedores. A vida eterna não é para desanimados. A vida eterna não é para desfalecidos. A vida eterna é para os que lutam, se levantam e muitas vezes são feridos e muitas vezes podem até ser abatidos, mas o Senhor toma pela sua mão, levanta e Ele continua o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A vida eterna é para os vencedores. Ao que vencer, irmão, como é que você vence sem lutar? Ah, pastor, mas depois que eu aceitei Jesus, tem gente aqui esta noite, especificamente, que falou isso essa semana. Depois que eu aceitei Jesus, tudo deu errado na minha vida. Sabe por quê? Porque você está virando perdedor. Você está virando derrotado. Mas os que olham para Jesus lutam e vencem. Lutam e vencem. Deus não te chamou para que você viva prostrada. Deus não te chamou para que você viva derrotada. Deus te chamou para que você viva vitoriosamente. Então luta. Luta. Aleluia. Você já viu alguém lutar correndo na frente do seu concorrente? Isso é fugir da luta. Você já viu alguém lutar se escondendo debaixo dos matos? Da moita, como diz aqui na minha terrinha mesmo. Eu sou alagoano com muito orgulho, viu? Amém. Já viu alguém lutar se escondendo na moita? O que vence é aquele que quando é afrontado, ele diz: aí, vai encarar? É ou não é? É sim. É desafiado, então dá o primeiro tapa para ver o que vai acontecer. Hã? Irmão, o crente não deve desafiar Satanás, mas desafiado por Satanás, deve saber que nós temos um general que nunca perdeu uma batalha, e é ele quem vai na nossa frente, e é ele quem nos dá a vitória, e é ele a quem nós servimos, e para ele é toda a glória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vida eterna só tem quem vence as drogas. Vida eterna só tem quem vence a prostituição. Vida eterna só tem quem vence a idolatria. Vida eterna só tem quem vence e renuncia os prazeres banais desta vida. E isso é luta. E você precisa lutar. Você, para deixar as drogas, você tem que lutar, porque Deus quer te salvar. Você tem que lutar, porque a vida eterna é quem te espera com Deus. Glória
que vencer. Ao que vencer. Vença. 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 Porque a promessa é para vencedor. Bate o nome da pessoa que está do seu lado aí, assim, ó. Mas bate devagar. Vai que está na casa, né? Bate devagar, assim. Olha. Você, se não for, precisa ser vencedor. Você, se não for, precisa ser vencedor. Porque só vai para o céu vencedor. Glória a Deus. O céu não é lugar de covarde, diz para ele. O céu não é lugar de covarde. Então seja vencedor. Amém? Amém. Vencedor não é quem se esconde. Vencedor é quem enfrenta. Quando desafiado, luta até vencer. E não é com a esperança de perder, é com a convicção de vencer. É esse que vence. Glória a Jesus. Aleluia. Uma vez, eu vi um certo lutador, quando estava sendo entrevistado. Não sei se quantos aqui que já ouviram falar em aquele do boxe, aquele brasileiro, Maguila. E o entrevistador perguntou para ele: Maguila, quando você entra no ringue, o que é que você pensa? E se eu penso que vou vencer? Que uma coisa meio estranha. Acho que é tanto burro na cara que levou. Eu penso que vou vencer. E se perder, perdi. Mas eu não entro para perder. Eu só entro na luta é para vencer. E aquilo ficou gravado no meu coração. Exatamente porque eu estava vivendo um momento de luta. E eu estava começando a pensar que eu estava perdendo. E aí eu fui lutar com Deus em oração. Deus, eu estou nessa luta para vencer. E eu quero vencer. E me dá força para vencer. E me dá graça para vencer. E me dá autoridade para vencer. Unção para vencer. Porque eu quero vencer. E venci. E estou aqui esta noite. Aleluia, meu Deus. Tu és fiel, meu Deus. Céu, só chega Vencedor. derrotado não. Derrotado não chega lá. Ao que vencer, darei a coroa da vida. Vida eterna com Deus. A segunda promessa de Deus para os vencedores está no capítulo 2, versículo 11. Você fechou a Bíblia, abra, por favor. Para mim não importa se a sua Bíblia é de papel ou digital, contanto que você abra a Bíblia. Amém? Amém. Diz lá em Apocalipse 2, verso 11: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos lá. Ao que vencer. Ao que vencer. Aleluia! Ao que vencer. Ao que vencer. Não receberá o dano da segunda morte. Da segunda morte. Significa que pode o vencedor sofrer o dano da primeira morte. Você está vendo aqui? Escute, eu vou dizer de novo. A promessa de Jesus não é que o vencedor vence a primeira morte. Não, a promessa de Jesus aqui. Isso é Jesus falando da igreja. Veja aí que é Jesus falando da igreja. A promessa de Jesus aqui é para vencer a segunda morte. Porque a primeira morte não tem promessa de vencer, não. Ela pode vir ceifar. Pastor, que história é essa de primeira e segunda morte que eu só vejo uma? Então existe reencarnação. Epa, o sangue de Jesus tem poder. Isso aí não é mentira, isso aí é mentira. Não existe reencarnação. O único ser que encarnou em toda a história da humanidade foi Jesus. Porque antes de ser já era. Vai lá no Evangelho de João, capítulo 1, que disse: e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus,
e nada do que foi feito sem ele se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O único ser que encarnar é alguém que já existia, sem ser carne, e se torna carne. E o único em toda a história, não vai haver outro, foi Jesus. Porque antes de tomar a forma no ventre, a forma humana, material, no ventre da bendita Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo, ele já existia como Deus. Deus é Espírito, e o Espírito eterno do Deus unigênito do Pai deu vida ao homem gerado no ventre da bendita Virgem Maria. E aquele corpo daquele homem, em vez de ter um espírito humano, tinha o Espírito do eterno unigênito do Pai. Dá para você entender? Diga amém. Glória a Deus. O único que encarnou foi ele. Ninguém reencarna. Nem encarna, quanto mais reencarna. Ninguém nem encarna. Porque se você encarnasse, significava que você existia antes de existir nesse corpo, bonito ou feio, alto, gordo, barrigudo ou não, nordestino ou não, seja quem você for. Se você tivesse encarnado, você tinha existido antes, e você só existiu a partir de um momento em que a semente masculina fundiu com a semente feminina, e ali Deus criou um espírito e colocou um espírito humano. A partir dali começou a existir um ser humano que vai existir eternamente com Deus lá nos céus, ou com o capeta lá no inferno. Vai depender. Aleluia! Do que você decide no corpo que você tem agora. Aceitar ou rejeitar. Obedecer ou desobedecer. Submeter ou se rebelar. É você que decide. Amém? Amém! Não é Deus quem decide para onde é que a gente vai. Que Deus tinha que decidir, ele já decidiu. Ele desceu na forma de seu Filho Jesus, morreu na cruz para fazer o que nós não podíamos fazer. Amém? Amém! Morreu numa cruz para nos salvar. O dano da segunda morte é porque na verdade não é morte no sentido da cessação dos sentidos físicos da alma. Escute, a morte é definida pelos biólogos como a cessação dos sentimentos físicos de um corpo. Cessação dos sentimentos físicos, das atividades físicas. Para eles, isso aí é morte. E é mesmo no sentido material. Mas a segunda morte, ela é diferente. Ela não é porque cessa, deixa de existir. A segunda morte, ela é morte porque ela é a separação de Deus, a tristeza da separação de Deus. Não quero que ninguém levante a mão, mas com certeza que nesta noite tem gente aqui que já se sentiu rejeitado por alguém que você muito amava. Talvez um pai pelo seu filho, talvez um filho pelo seu pai, talvez um esposo pela sua esposa, e vice-versa. Você já sentiu isso? Com certeza que alguém aqui já sentiu isso. Pode ser que tenha alguém que não sentiu, mas com certeza que a maioria já sentiu alguma vez na vida a rejeição. Então, a segunda morte é algo assim, só que é a rejeição de Deus. O pecador, quando morre na sua primeira morte física, que chega lá do outro lado da vida, ele chega para a segunda morte, a rejeição de Deus. Agora você imagina,
Muitas vezes, aqui, nós somos rejeitados pelo nosso semelhante, e a gente pensa, ele é comedor de rapadura com farinha igual a mim. É ou não é? E aí a gente não liga muito para ele. Mas, quando esse que nos rejeita é aquele que tem condições de nos promover no trabalho, quando esse que nos rejeita é aquele que tem condições de nos abençoar no lar e nos fazermos sentir felizes e realizados por nos sentirmos amados pela esposa ou pelo esposo, pelo pai, no relacionamento interpessoal, já dói mais um pouco, sim ou não? Agora você imagina chegar no céu, chegar na eternidade, melhor dito, chegar na eternidade e ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não vos conheço. E tem muita gente por aí que fala línguas estranhas, que expulsa demônio, que cura enfermo e que vai ouvir isso, porque foi Jesus quem disse. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome fui para a televisão, curei enfermos, expulsei demônio, falei nova língua, mas será dito: apartai-vos de mim, maldito, porque você era mercenário, porque você não buscava a glória de minha glória, você buscava a sua própria glória, e aqueles só estarão firmes e de pé diante de Deus os que buscam a glória de Deus. A segunda morte é exatamente, não é a cessação, não é a extinção, como aquele povo que bate dia de domingo de manhã nas portas. Dizem que é a extinção da vida humana dos ímpios, e só os justos herdarão a terra. Não! Tem nada a ver a bem-aventurança de herdar a terra com isso aí. É a cessação. A segunda morte não é extinção. A segunda morte é separação. Quando você ouve aqui no Apocalipse, o termo grego tem um sentido de divorciar, de separar, de destituir, de isolar e não de extinguir. Amém? Amém. Então, quando Jesus disse aqui: aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte, ele está dizendo: não receberá o dano do desprezo do meu Pai, não receberá o dano do meu desprezo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tu és fiel, meu Deus! Deixa eu dar um outro exemplo aqui do que seria glória a Deus! Do que seria, não, do que será o sofrimento de quem não vence. Não vence o pecado, não luta para permanecer fiel, não luta para recusar os impulsos carnais, para resistir os desejos da carne e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem aqui já teve dor de dentro? Quem já teve dor de dentro? Aquela dorzinha. Levanta a mão assim, só para ver. Ixi, quase todo mundo teve. Dor de dente, irmão, pense em minha dorzinha enjoada. Pense. É ou não é? Aí você passa um carro na rua, você está com dor de dente, está parado no ônibus, esperando o ônibus para trabalhar, aí passa um carro de som fazendo propaganda, e aquilo que fala lá no carro de som dói lá dentro do seu dente. Aí passa um menino chorando na mão da mãe, aí dói lá, o choro do menino dói lá dentro do dente. Tudo que acontece é o dente. E para completar, você ainda fica mais feio que já é, pior. Olha para o pastor. Agora, procure se lembrar daquela dorzinha que você sentiu. Escute, se lembra daquela dorzinha de dente? Talvez não foi aquela que mas aquela dorzinha assim, aquela dorzinha de dente que você sentiu. Pequena,
Mas, se você tivesse a consciência de que aquela dor nunca ia se acabar, se você tivesse a consciência que você não ia conseguir dormir por causa daquela dor, então, o dano da segunda morte é muito pior do que isso. Milhões de vezes pior do que isso. Glória a Deus, aleluia. Quer ver outra coisa? Tem uma unha, não vou perguntar não. Mas eu tenho duas. Eu tenho duas unhas cravadas que quando a esposa vai cortar, eu só falto subir para o céu. De tanta dor. Choro, reclamo, para ver se ela tem dó de mim, mas ela não tem. Ela vai lá e escrava. E graças a Deus por isso. Mas sabe, aquela unhazinha cravada, aí você vai andando descalço. Tudo topa em uma pedra com a unha cravada. Pensou? Pensou naquela dorzinha? O dano da segunda morte é milhões de vezes mais doído. É milhões de vezes pior. Quando Jesus disse que o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, é porque não vai sofrer coisa nenhuma na eternidade. Vai ouvir, sabe o quê? Vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado para vós. Aleluia! Quem quer ouvir isso? Quem quer ouvir isso? Glória a Deus. Precisa ser o quê? Vencedor. Então seja vencedor. Não desista. Não desanime. Seja vencedor, porque Cristo quer que você vença. Em terceiro lugar, uma terceira bênção aqui, ó. Vamos parar aqui, eu quero mais bênção. Pode bênção. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei a comer do maná escondido. Não é qualquer maná. Não é qualquer maná. É do maná escondido. E lá no original está desse jeito mesmo. Quando o Espírito Santo inspirou João e deu a ele essa visão, Jesus falando isso para João, darei a comer do maná. Mas não é qualquer um, é o escondido. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, pelo deserto, caminhando em uma terra prometida, Canaã, tiveram fome. Moisés orou e Deus mandou maná. Deus mandou maná. Até hoje ninguém sabe cientificamente o que é isso. De tanto viver em isso, aprendi a falar trem. Ninguém sabe até hoje o que é de fato maná. E tem gente que diz que é uma massinha, tem gente que diz que é uma nuvenzinha, tem gente que diz que é uma neblina, é uma neve, é não sei o quê. Na verdade, só sabe o que era o maná, Moisés e quem viveu na época. E a gente, quando chegar lá no céu, se você se lembrar, você vai procurar lá Moisés ali, Moisés, como é que era aquela história mesmo do maná? Mas por enquanto não dá para saber 100% o que era, não. Mas a verdade é que era do céu. Era uma comida que vinha de cima para baixo. Deus. Era algo que vinha de Deus para sustentar, alimentar, renovar, fortalecer fisicamente todo Israel. Mas tinha um segredo nele. Se deixasse de um dia para o outro, apodrecia. Eu acho que é porque naquele tempo não tinha freezer, né? Se deixasse de um dia para o outro, apodrecia. Teve alguém que deixou, apodreceu. O maná tinha que ser diário. Por isso que Jesus faz essa alusão aqui. Olha, eu vou dar a
comer o maná, ou seja, a comida certa para cada dia. Agora tem mais uma coisa, é um maná que não é para qualquer um não, é um maná escondido, especial. E esse maná nada mais era do que, ou não, nada mais é do que um símbolo, uma figura da palavra do Logos de Deus, Jesus Cristo, o maná escondido, o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O maná escondido, durante séculos e milênios, que só veio ser revelado no início da nossa era, Jesus Cristo. Amém? Amém. A promessa de Deus é para quem vencer, ter na casa de Deus o pão escondido. Quantas vezes eu entendo, irmão, que uma dessas formas do pão escondido no dia a dia da nossa vida cristã acontece assim. Por exemplo, vem um Zé Ninguém lá de Goiás, vem pregar e vem dizer para você: olha, essa semana você quis desistir, mas não desista. Quem foi que revelou para ele? Ninguém, só aquele que conhece a tua vida, meu irmão. Aquele que amou a tua vida ao ponto de entregar-se por você na cruz do Calvário, e agora por uma banalidade você quer desistir da fé. Aleluia! Não desista. Não desista. Não desista, porque Deus tem coisas ocultas para revelar. Amém. Para a tua vida. Quarto promessa, quarto propósito de Deus para os vencedores. Verso 17, parte B. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual só quem sabe é quem é vencedor. Aleluia. Só quem sabe é aquele que recebe. Quem é que recebe? Ele diz: não aprendi para trás, porque vencer. Você tem um novo nome. Você, quando aceitou Jesus, de cara logo você já mudou de nome. De pecador perdido para pecador redimido. Você já mudou de nome. Mas há algo com que Deus trata com você. Há uma forma, uma identificação de Deus com cada um de nós. Com cada um de nós. Há uma identidade pessoal. Há uma comunhão individual. Deus tem certas formas de falar com a gente que nunca é, em determinados momentos, nunca é igual. É como se fosse uma impressão digital. Deus tem certas formas de se revelar para você, que é como se fosse uma impressão digital. Mas a promessa de Deus aqui vai mais além. É uma promessa escatológica. Porque ele diz assim: darei um nome numa pedra branca, um novo nome. Darei. Está falando de que vai chegar um momento em que você vai se revelar no céu. Eu imagino isso, por exemplo, a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada crente vai comparecer lá. Crente salvo e redimido. Só que o tribunal de Cristo não é um tribunal para condenar. Muita gente pensa que é, mas não é. O tribunal para condenar é o juízo final. E os que vão para lá já estão condenados, não tem mais jeito. É como no tribunal de Cristo. Os que vão para lá já estão salvos. Não tem mais jeito de ser condenado. E no tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja, se você morrer, vai ressuscitar, se estiver vivo será transformado. No tribunal de Cristo, a Bíblia diz que todos nós, salvos e redimidos pelo sangue de Jesus, vamos comparecer no tribunal de Cristo. Aleluia.
Agora escute uma coisa que chama atenção. Cada um receberá segundo as suas obras. Quer seja boa, quer seja má. Duas coisas nós temos que esclarecer aqui. Primeiro, Efésio disse que ninguém é salvo pelas obras, mas pela fé. Segundo, se a pessoa é salvo, como é que tem obra má? Pastor, você está dando um nó na minha cabeça. É isso mesmo. Eu quero ver o nó e arrochar nele. Amém? Amém. Amém? Amém. Veja, as obras aqui não é para salvo, porque quem chega lá já foi salvo. Foi salvo pelo sangue, pela fé no sangue de Jesus. Agora sabe o que é? Vocês vão ver daqui uns dias na televisão, nos jornais, etc, mas vocês já devem ter visto Olimpíadas, né? Na Olimpíada tem uma tal de maratona, sim ou não? Sim. Aí na maratona você tem o primeiro lugar, que recebe a medalha de, o segundo lugar, que recebe a medalha de, o terceiro de, e o resto? Medalha nenhuma. Até um certo número recebe um título, e depois certificado de participação. Certa vez eu conheci um argentino que disse assim, hermano, quando eu trabalhava na Argentina, ele disse assim, olha, eu fui maratonista e eu corri com o campeão, não morri não, né? E eu corri com o campeão de maratona, o campeão mundial e o latino-americano. E fiquei em terceiro lugar. Ô, irmão, que bênção, que maravilha. Ele disse para ele, que maravilha. E quantos corredores tinha nessa maratona? Tinha 3. Você entendeu para onde eu quero chegar? Tem crente, irmão, que a Bíblia diz que será salvo como que pelo fogo. Vamos a uma linguagem bem nossa, bem alagoana. Salvo pela rapa do tacho. Não é assim que a gente fala? Bem alagoano mesmo? Pela rapa do tacho, salvo só porque creu em Jesus, confessou os seus pecados, afastou-se do pecado, viveu em santidade, mas não recebe nada do céu, mesmo tendo trabalhado na terra, mas fazia as coisas na terra para aparecer, fazia as coisas na terra para ser reconhecido pelos homens, fazia as coisas na terra para que, de alguma forma, fosse visto pelas pessoas, queria ser um ator, queria ser um artista, mas no céu ele nunca buscou a glória de Deus, e por isso no céu não vale nada. Oh, glória! Quem busca a glória aqui dos homens não tem mais nada no céu. E ele citou uma classe de pessoas chamada fariseu, e na época dele era a única coisa que buscava. Queridas e queridos jovens e irmãs que tão belamente cantaram, cantores que solaram, se vocês fizeram isso, buscando a glória de Deus, a edificação da igreja do Senhor, a alegria do povo de Deus, o crescimento do reino de Deus, vocês talvez tenham um galardão, sei lá, ouro, pedra preciosa, sei lá o quê, algum galardão no céu. Agora, se você fez para mostrar que a sua, minha voz é boa, eu canto melhor do que a menina que canta aqui do meu lado, ela está meio apagada, ninguém ouve. Aí ela canta para a glória de Deus, chega no céu, ela tem recompensa, e você salva pelo tacho, pela rapa do tacho. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, eu vou lhe dar a recompensa lá no céu. Vamos para a quinta bênção ou paramos por aqui? Glória a Deus. Vamos parar? Continuar. Parar? Continuar. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao que vencer e guardar
até o fim as minhas obras, as obras de Jesus, não é de Jezreel, é de Jesus, né? As minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos nas mãos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Você já viu algum crente governando nações inteiras? 2, 3 nações? Você não vê ninguém. Você vê como os Estados Unidos, com a força bélica da colonização, vamos dizer assim, do imperialismo, impondo. Mas não é isso que Jesus está falando aqui, não. Aqui Jesus está falando do milênio. Escute, para você entender como é importante lutar como crente, resistir a tudo, desistir de tudo que é da carne, desistir de tudo que é prazer da carne, principalmente porque hoje é um culto de jovens, né? E eu sou um jovem criado na igreja, e ainda hoje sou jovem. Acho que a idade do povo está dos olhos para cima, né? Aqui, ó. Quem pensa que é velho, velho é. Quem pensa que é jovem, quem pensa que é águia, se renova cada manhã. Amém, Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então escute aqui o que a Bíblia está dizendo. Eu vou colocar para você reinar. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está prometendo que eu e você, se nós formos fiéis a Ele, se resistirmos a todas as ofertas do mundo e disser não para o pecado, não para o diabo, não para o mundo, sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu arrebatar a igreja, que eu levar para o tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, eu vou descer e vou reinar 1000 anos, e vou reinar com vocês que venceram. Ô, glória! Ou seja, no reinado de Cristo, de 1000 anos de paz na face da terra, está profetizado na Bíblia e vai acontecer, porque está profetizado na palavra de Deus. Lá estará reinando, não é Jesus sozinho. Jesus vai ter um conselho para governar o mundo, e pessoas sob a responsabilidade do mundo, que responderá por nações. É isso que o versículo está dizendo. E sabe quem são essas pessoas? Você tem um espelho, põe na sua frente. Aleluia! Se você é vencedor, põe o espelho na Ô, sua frente. glória! Agora, se você desanima com facilidade, pare de desanimar. Fortaleça-se no Senhor e siga em frente, porque a vitória é certa. Quem quer reinar? Quem quer reinar no Glória a milênio? Deus! Aleluia! Diga, eu quero. Eu quero! Então, o segredo é vencer. Glória a Deus! Vencer. Mas, pastor, isso é porque o senhor não sabe, pastor. Aquele rapaz é tão bonitinho. É um gato. Irmão, gato não casa com ovelha. Ô, glória! Já disse o cantor. Eu não lembro o nome do cantor. Jairinho. Gato não casa com ovelha, porque gato vive miando no telhado e ovelha berrando no quintal. Ô, glória! É assim que ele canta? Glória a Jesus! Irmã, esquece o gato e espera o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Amém? Amém, Jesus! Ele fala tão mansinho. Cuidado. Cuidado. Ah, pastor, mas ela é tão bonita. Pastor Michel, eu sou criado no Evangelho, você sabe. E quando eu era adolescente na escola, eu fazia ginásio. Na época tinha ginásio. Acho que você foi dessa época também. Na época tinha ginásio. Não era negócio de primeiro, fundamental e médio. Agora é fundamental. Primeiro foi primeiro, segundo lugar, agora é fundamental e médio. Você fez ginásio? Pois é. Quando eu estava no ginásio, mais irmão, era o tempo da mini saia. Viu?
Naquela época era tripuloso. Hoje já está fora de moda, a coisa está pior. Mas sentava do meu lado uma menina, meu Deus do céu, que eu não conseguia assistir a aula de matemática. Olha para o pastor. Viu? E só tomava bomba na aula de matemática. Para completar, o diabo foi e começou a fazer ela olhar para mim diferente. E eu, crente, Jesus.